Bomba, bomba, bomba! O governo do Canadá acabou de anunciar uma mudança nas metas de imigração para 2025, 26 e 27. Eles anunciaram um corte drástico, um corte grande. Corte histórico, né? Corte histórico. A gente vai falar nesse vídeo a respeito do corte e se afeta o seu perfil, quem afeta, quem não afeta. A gente vai conversar sobre isso, porque essa é a principal notícia do ano relacionada à imigração para o Canadá. Exatamente. Antes da gente entrar nessa questão da cota, no domingo, dia 27 de outubro, a gente vai lançar o nosso audiobook Morar no Canadá, o nosso primeiro audiobook para ajudar você a sair do Brasil, executar o seu Plano Canadá. Então basta você ir em planocanadá.com, porque domingo e vai ter bônus especial para os primeiros compradores. Tem que ser louco quem começar o Plano Canadá sem a nossa ajuda. Então, domingo, adquira o nosso e-book e comece a ter orientação qualificada a respeito de como você sai do Brasil e chega aqui no Canadá. Agora vamos falar das metas. Vamos, Guilherme. Primeiro, antes da gente revelar, porque atrás desse papel tá a nova meta de imigração para o Canadá para os próximos 3 anos. Então, antes da gente revelar o que está atrás desse papel, vamos dar uma, assim, em 20 segundos, como que foi a imigração nos últimos anos. Vamos começar em 2010. A gente vai de 2010, 2011, 2000, a gente vai até aqui, ó, cara. Até a pandemia. Até a pandemia, 2020. 10 anos. A imigração, as metas de imigração, elas variaram entre 250 mil a 300 mil. Ó, dá uma olhada. Sim, ó, 240, 260, aí teve um ano que foi 300 mil, aí 270, sempre variou nesse range que eles chamam aqui, nessa margem de 300 mil imigrantes por ano. Essa linha pontilhada é 300 mil mais como referência para você ver visualmente aqui no quadro. E a gente também tem a parte de estudantes internacionais, que a gente comentou recentemente das mudanças, também 250, 200, 300, 300, 300, 400, 600 e 500 na pandemia. Agora, o que aconteceu depois da pandemia? Na pandemia não deu para entrar ninguém no Canadá, cara. Mas foi 200 e poucos mil. Foi 200 e poucos mil. Porém, se for ver o número de estudante internacional, foi mais de 500 mil. Por quê? O governo deixou as pessoas começarem remotamente. E aí o governo falou assim, ó, acabou a pandemia, a gente vai voltar a bombar a imigração. Só que eu acho que eles passaram do ponto. Eles passaram do ponto. Pessoal, você não acha que eles passaram do ponto? 500 mil, 493 mil. Quer dizer, saiu dessa média de 250, 300 mil e fez assim, ó, pulou para 500 mil. Isso foi em 2021, ainda com os países ainda se ajustando. Aí 2022, 468 mil e que 2023, 2024 a gente está próximo aí de 500 mil porque era a cota deles e é o que estava sendo chamado mesmo, é o que está sendo chamado. Né? A população do Canadá começou a reclamar, 500 mil é muito. Moradia, emprego, de entrada, tá menos emprego, a gente precisa ajustar a imigração. O governo começou a sofrer uma pressão. Então, cara, antes de você revelar o número, eu acredito que vai ficar aqui, ó. Eu não vi o número. Eu acredito que as novas metas de imigração vão voltar ao normal, entre 250 a 300 mil. Vamos revelar e ver agora como que são as metas de imigração? Vamos. Inclusive eu previ isso num podcast, eu previ qual que seria a cota praticamente 2 meses atrás e você vai ver essa previsão no final desse vídeo. Vamos revelar então qual vai ser a cota, Guilherme? Calma. Ué, mas ainda continua alta a cota, cara. Continua super alta, Guilherme. Tá 395 pro ano que vem? 395. É muito acima da média do Canadá das últimas 2 décadas. Então, qual que é a previsão para 2025? 395 mil. A gente tem aqui para 2026, 380 mil e 2027, 365 mil. Se você tirar essa anormalidade que aconteceu entre 2021 e 2024, ainda vão ser os números de imigração, a cota mais alta da história, você tirando essa anormalidade que aconteceu nesses anos. Agora, não... Por isso que você desenhou na lousa, né, cara? Por isso que eu desenhei. Sabe por quê? O que a gente quer aqui é ajudar você a não cair em clickbait e ter de rede social. Entendeu? Porque o que não vai faltar agora é stories. A imigração acabou! A imigração acabou. O Canadá fechou as portas! Aí quando você vê os números, você vê que não é bem assim, né? Na verdade, a gente vai estar ainda num patamar muito alto. E tem mais um número interessante, só para você ter uma ideia.
Aqui a gente está falando de imigração geral do Canadá, que eles consideram imigração geral, imigração federal. O que inclui aí? Inclui imigrantes como você, como os brasileiros que migraram para cá, com oferta de emprego, programa provincial, a pessoa vem estudar, consegue emprego. Então você tem o que eles chamam de imigrantes econômicos. Você tem os familiares, que é uma imigração familiar, que é pai, avô, esposa, tudo isso. Você tem a parte de refugiados também. Então, quando a gente fala desses números de imigração, a gente está falando de imigração geral. Todo mundo. Tá tudo incluso. Exatamente. Agora, para você ter uma ideia, em 2023, quando a gente praticamente estava batendo o recorde, insano quantidade de imigrantes aqui, sabe qual que era a quantidade de imigrantes econômicos no Canadá? Que é 99% da nossa audiência. 250 mil imigrantes. Sabe qual que é a previsão que eles colocaram aqui para 2025? Tá aqui, o número está na nossa frente. Entre 215 a 256 mil. Ou seja, praticamente a gente não vai ter uma mudança significativa na imigração econômica, que é a que provavelmente você vai tentar imigrar. Essa é a notícia trabalhada da forma objetiva e correta. Essa é a verdade sobre esse novo ajuste. A gente não vai nem chamar de corte na imigração, é um ajuste. A hora que você vê no gráfico, você vê que eles só estão ajustando um erro deles de ter apostado que 500 mil era um número bom, né, cara? Agora, vai ter uma parte que pode ser... Como que uma mudança como essa pode afetar o Plano Canadá? Teve uma coletiva... O quê? A gente está gravando esse vídeo 1 hora depois da coletiva, 40 minutos depois da coletiva. Na coletiva, o ministro da Imigração falou que eles vão dar preferência nesses próximos anos para pessoas que tiveram alguma experiência no Canadá, ou que a pessoa já está aqui, ou para aquelas pessoas que vêm para cá. Agora, qual que é o problema disso? Durante esse período, muita gente entrou no Canadá. Só para você ter uma ideia, a gente tem número de estudantes internacionais aqui de 2022, 2023 por volta de 800 mil. Foi um número absurdo. Só você ter uma ideia. Aqui, vamos pegar esse mais alto aqui, ó. Era um terço, praticamente. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas vieram estudar, depois do estudo elas vão trabalhar, e aí essas pessoas vão estar nessa faixa aqui da cota tentando imigrar. E o Canadá vai poder pescar essas pessoas. E a gente falou isso num vídeo, Guilherme, a gente estava andando aqui na lagoa, aqui perto de casa, a gente falou num vídeo que o governo iria fazer isso nos próximos anos. Que as pessoas que estivessem aqui, essas pessoas que chegaram aqui, essas pessoas elas vão ter preferência a respeito disso. Agora, a gente também, se você acompanha o nosso trabalho, além da previsão que a gente fez 2 meses atrás, a gente já vem prevendo isso já há quase um ano. O último vídeo de 2023 a gente adiantou que isso ia acontecer. Então, tá aqui, os números estão aqui, é muito fácil de você entender o gráfico, o que vai tá acontecendo com a imigração. Esse é o som da mudança. Esse é o som da mudança. Então, é isso que está acontecendo. Não muda praticamente nada no Plano Canadá das pessoas, essa redução que eles estão fazendo, que nem é uma redução grande, a gente ainda continua com números recordes de imigração. E o recado, domingo, nosso primeiro audiobook. Você é louco de começar o Plano Canadá sem o nosso audiobook, sem a nossa orientação. Entra agora em planocanadá.com, compra nosso audiobook no domingo e começa o Plano Canadá na direção certa, com a orientação correta. E a gente vai lançar o nosso audiobook no domingo no podcast, a gente vai estar ao vivo no chat conversando com você. E o audiobook, só para adiantar, tem gente que fala assim, eu vou ter que comprar, é preço de banana brasileira, banana nanica. É preço simbólico. Para você poder começar o Plano Canadá. E vai estar cheio de bônus ainda se você comprar aí durante o lançamento. Bônus, eu gosto de bônus. Quantos bônus? 1, 2, 3, quantos bônus? Bastante bônus? Bastante bônus. Eu adoro bônus, cara. Então vamos Pessoal, lá. Então, Caio, tem como você colocar a sua previsão Nostradamus de 2 meses atrás? Vai estar a previsão aqui. Então a gente se vê no podcast de domingo, a gente se vê no audiobook. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Não, eu quero fazer uma aposta, cara. Eu acho que eles vão cortar para 350 mil. Eu acho que eles vão mais para a faixa dos 400. 400? Ou seja, se for 350 ou 400, mesmo assim vai continuar o maior nível da história do Canadá, tirando esses últimos 2 anos, que foi 500 mil. Sim.